você não poderá ser um empreendedor se não conseguir vender. Não conseguindo vender, você não conseguirá levantar capital. Se a ideia de vender o deixa apavorado, arranje emprego numa loja de departamentos e comece por aí. Ou então vá trabalhar numa empresa como a Xerox, que o obrigará a vender de porta em porta. À medida que sua coragem for aumentando, você talvez queira experimentar uma empresa de marketing direto que esteja disposta a treiná-lo. Os empreendedores levantam capital das seguintes formas: 1. De amigos e parentes. 2. De bancos e empresas que financiam empreendimentos. 3. De clientes. 4. Dos fornecedores. 5. De investidores. 6. Do mercado de capitais. Michael Lechter escreveu o livro Como Conseguir Dinheiro da série O Guia do Pai Rico. Trata-se de um livro muito importante para todos os empreendedores, já que aborda cada uma das formas de se levantar o capital necessário para seu negócio. Li outros livros sobre Edison que afirmavam que sua capacidade de vender habilitou-o a levantar um constante fluxo de capital de investimento direcionado a seus projetos. Os autores afirmam que Edison estava à frente de sua época, entendendo e integrando os conceitos de autopromoção. Essa capacidade de se autopromover foi um dos motivos de ele ser considerado o inventor da lâmpada elétrica quando, na verdade, ele foi o 23º inventor a construir uma lâmpada. Quem é o dono da empresa? A pessoa que levanta o capital ou investe seu próprio dinheiro para montar um negócio geralmente fica com a melhor parte. Aprenda, portanto, como vender e continue aprendendo. No meu caso, aprender a vender foi mais ou menos como aprender a dirigir um carro de corrida. Tive que superar meu medo. Fico triste com o medo que noto nos olhos das pessoas que querem ser empreendedores e têm medo de vender. Obter a patente. Aspectos legais. Thomas Edison obteve sua primeira patente em 1869, quando tinha 22 anos. Ele fez a lição de casa, protegendo legalmente seu ativo. Comentarei mais adiante por que essa precaução é tão importante para qualquer empreendedor. Trabalhar para uma empresa telegráfica. Sistema. Enquanto trabalhou para uma empresa telegráfica, Edison aprendeu a entender o poder dos sistemas. Foi por isso que, na mesma época em que desenvolvia sua lâmpada elétrica, ele também estava projetando um sistema elétrico que iria alimentar suas lâmpadas. Se não tivesse trabalhado para a empresa telegráfica, talvez nunca tivesse percebido a importância do sistema. Outra palavra para sistema é rede. É por isso que as pessoas mais ricas do mundo controlam redes, sejam elas de televisão ou de rádio, de postos de gasolina, de marketing em rede ou de distribuição de negócio. Uma grande diferença entre o dono de um pequeno negócio e o dono de um grande negócio é a compreensão da importância dos sistemas ou redes. Basta olhar a The Rich Dad Company. Nosso sucesso se deve em grande parte aos sistemas em rede. A editora Campos/Elsevier, por exemplo, edita e distribui nossos livros no Brasil através de uma rede de livrarias. Nossos programas de televisão são transmitidos através de redes em vários países. Nossos seminários sobre investimentos são joint ventures firmadas com grandes redes de radiodifusão. Exageradamente simples. Como deve ter percebido, simplificamos consideravelmente a importância de certificar-se do cumprimento das 5 tarefas do triângulo DI. Mas vale repetir: se não for cumprida uma ou mais das 5 tarefas, o negócio será prejudicado. Se o empreendedor que monta um negócio esquecer ou negligenciar uma das 5 tarefas, o negócio será prejudicado e até fracassará. A negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. É por isso que é importante fazer a lição de casa, mesmo que seja trabalhando de graça. Antes de pedir demissão, os conceitos inerentes ao triângulo DI serão aprofundados ao longo de todo este livro. É importante que você analise atentamente cada nível de tarefa do triângulo DI antes de pedir demissão. Isso não quer dizer que você tenha que ser um especialista em cada nível. O que queremos dizer é que você, como empreendedor, não terá apenas uma tarefa, mas, sim, 5 tarefas. Assim, antes de pedir demissão, dedique um pouco mais de tempo à compreensão de cada nível.
As percepções de Sharon. Lição 3. Aprenda a diferença entre emprego e trabalho. Pai Rico disse: trabalhe para aprender e não para ser pago. Com esse conselho, ele estava recomendando a Robert que fizesse a lição de casa, que aprendesse as habilidades que o ajudariam a montar um negócio baseado em um sólido triângulo DI. Ele incentivou Robert a aprender a vender. Quais são suas habilidades? Observe as 5 tarefas do triângulo DI e classifique-se em relação às áreas onde você é mais ou menos capacitado. Produto, aspectos legais, sistemas, comunicação, fluxo de caixa. Mas e se você constatar que é totalmente desprovido de uma ou outra dessas habilidades? Investidores experientes perceberão se uma dessas áreas for deficiente e provavelmente não investirão em seu negócio, não importa o quanto seja bom o trabalho de vendas que você realizar junto a eles. Mas, será que isso quer dizer que você está condenado ao fracasso? É claro que não. O que você deve fazer é incluir na equipe alguém que tenha as habilidades que lhe falta. Essa pessoa poderá ter participação acionária ou ser um empregado, ou ainda um consultor. Ninguém consegue ser especialista em tudo. Ao planejar a empresa, você reunirá uma equipe e essa equipe deverá se encarregar de todas as 5 tarefas que garantam um sólido triângulo DI. É por essa razão que a equipe é um dos componentes da estrutura do triângulo DI. Na The Rich Dad Company, nossa associação resultou excelente porque cada um de nós contribuiu com habilidades diferentes. Robert, Kim e eu éramos todos empreendedores agressivos, com a habilidade para desempenhar as 5 tarefas. Mas foi a conjugação de nossas forças que levou o negócio adiante. Produto, o jogo de tabuleiro Cash Flow foi o primeiro produto patenteado e o livro Pai Rico, Pai Pobre foi reformulado como o manual do jogo. Robert e Kim inventaram o jogo, ao passo que Robert e eu escrevemos Pai Rico, Pai Pobre e os demais livros da série. Embora esses 2 produtos originais ainda sejam nossos carros-chefe, continuamos criando produtos e serviços multimídia para complementá-los. Os livros da série O Guia do Pai Rico foram criados para dividir com você os conselhos que recebemos de nossos mentores, para que você conte com essa vantagem quando montar sua própria equipe. Aspectos legais. Nenhum dos fundadores da The Rich Dad Company é advogado. Sendo assim, tivemos que contar com nossos consultores para exercer essa função. Michael Lechter faz parte de nossa equipe e protegeu nossos direitos relativos aos produtos através de patentes, direitos autorais, marcas registradas e contratos muito específicos com nossos fornecedores e parceiros comerciais. Além disso, Michael nos ajudou a desenvolver as joint ventures e as estratégias de licenciamento internacional que ainda utilizamos hoje em dia. Nosso crescimento se deu através de parcerias estratégicas e de licenciamento, utilizando o dinheiro e os recursos de outras empresas. Esta estratégia é comentada no livro de Michael, Como Conseguir Dinheiro, da série Zero Guia do Pai Rico. Será fundamental reservar tempo e dinheiro suficientes para a constituição de seu negócio e a proteção dos seus ativos. Conforme Robert aprendeu com o negócio de carteiras para surfistas, não haverá uma segunda chance. Tentar economizar nessa fase inicial pode acabar custando muito mais caro. Sistemas. Eu já tinha experiência em projeto e desenvolvimento de sistemas empresariais exigidos pela empresa. Com anos de experiência na publicação de livros e jogos, eu sabia como implementar os sistemas de fabricação, colocação de pedidos, controle de estoque, atendimento aos pedidos, atendimento aos clientes e contabilidade, necessários para que o negócio funcionasse adequadamente e se preparasse para crescer. Encontramos além disso parceiros estratégicos que já tinham sistemas implantados em determinados mercados e, consequentemente, não tivemos que recriar os mesmos sistemas. Se um sistema não funcionar corretamente, isso poderá levar à implosão de todo o negócio. Comunicação. Robert é um excelente comunicador. Ele consegue apanhar assuntos complexos, como contabilidade e investimentos, e torná-los facilmente compreensíveis. Pode falar perante um grupo de 25 mil pessoas e cada uma delas sairá da conferência achando que teve uma conversa pessoal com Robert.
Ele Kim tem anos de experiência na apresentação de seminários sobre investimentos. Kim supervisiona os aspectos de relações públicas e promoção da empresa, certificando-se de nos manter o máximo possível à vista do público. Eu supervisiono os entendimentos com nossos associados e parceiros em alianças estratégicas. Nós três somos grandes vendedores. Consulte o livro de Blair Singer, Vendedor Rico, também da série O Guia do Pai Rico, para saber mais sobre vendas. Além disso, sabemos da importância das marcas registradas e do reconhecimento da marca. As marcas registradas são os símbolos que comunicam a nossos clientes que os produtos e serviços Pai Rico têm como origem a nossa organização. As marcas registradas veiculam a imagem da empresa e a atitude receptiva dos clientes em relação a seus produtos e serviços. Recorremos a nossos consultores para desenvolver e proteger nossas marcas registradas. Hoje em dia, as marcas e a imagem comercial do Pai Rico são mundialmente percebidas como emblemáticas de nossos produtos e serviços. E isso não aconteceu por acidente. É muito importante manter-se em contato com os clientes. Fluxo de caixa. Como contadora por opção e empreendedora por vocação, controlei o fluxo de caixa da empresa. Nós três tínhamos a mesma filosofia: não gastar até que tivéssemos a certeza de que haveria receita para pagar as despesas. Foi essa filosofia em comum que tornou nossa parceria tão sólida. Nenhum de nós precisava de dinheiro ou recebeu pró-laboré durante os primeiros anos da empresa, até que o fluxo de caixa fosse suficiente para permitir. A seção fluxo de caixa do triângulo DI é da máxima importância, porque o fluxo de caixa pode ser comparado ao oxigênio que é transportado pelo sangue que circula no organismo. A falta de um fluxo de caixa adequado é uma das razões mais frequentes para a falência de um negócio. Como montar uma equipe? Esta é, de longe, uma das perguntas que ouço com mais frequência. A melhor maneira de se montar uma equipe é começar pelas 5 tarefas do triângulo DI. Não é necessário que os membros da equipe sejam sócios no negócio, mas você precisa poder contar com as habilidades atinentes a cada área para que o triângulo DI seja completo. Como remunerar essa equipe? Você talvez tenha que ser criativo em relação à montagem da equipe durante os primeiros estágios de seu negócio. Você poderá se comprometer a pagar mais do que um consultor pediu se ele concordar em esperar até que as vendas possam permitir o pagamento. Ou pode conseguir a colaboração a partir de um conselho consultivo, em vez de contratar uma pessoa em regime de tempo integral. Conforme a situação, você talvez tenha que se virar e achar imediatamente o dinheiro necessário para conseguir a orientação e a proteção legal adequada. É importante ser franco em relação à situação financeira quando for buscar os sócios ou parceiros estratégicos. Tente encontrar parceiros que não sejam financeiramente necessitados. A necessidade financeira já colocou um fim abrupto e amargo em mais de uma parceria que parecia maravilhosa. Os empreendedores e suas equipes. Pai Rico costumava dizer: negócios e investimentos são semelhantes a equipes esportivas. É muito divertido contar como uma equipe cerca a missão correta e as pessoas certas para desempenhar as 5 tarefas do triângulo DI. Quando todos os papéis forem preenchidos com as pessoas certas, seu negócio terá mais chance de sucesso. Na escola, somos ensinados a ser atores individuais. No mundo dos negócios, entretanto, tudo o que importa é contar com a equipe correta e a cooperação necessária para levá-los adiante. Para mais informações sobre a montagem de uma equipe sólida, consulte o livro de Blair Singer, Equipes Ricas e Vencedoras, também da série O Guia do Pai Rico. Utilizando o dinheiro e os recursos de outras pessoas para montar seu negócio. Como mencionei, os empreendedores são mestres em utilizar o dinheiro e os recursos de outras pessoas para montar e expandir seus negócios. Existe uma série de tipos e fontes de dinheiro de outras pessoas, DOP. O conceito de DOP inclui muito mais que os mecanismos tradicionais do financiamento de negócios, conseguir um empréstimo ou vender participação acionária a investidores. O conceito também inclui formas menos tradicionais, como as contribuições em espécie e os empreendimentos cooperativos.
selecionando estrategicamente as formas adequadas de doping e sincronizando adequadamente as iniciativas de levantamento de recursos, você conseguirá montar seu negócio e, ainda assim, minimizar a perda de controle sobre este. Novos gerentes. À medida que a The Rich Dad Company foi crescendo, tivemos que contratar novos gerentes. Apesar de Robert, Kim e eu continuarmos sendo os responsáveis pela empresa, percebemos a necessidade de admitir novos líderes e novos gerentes que supervisionassem cada área do Triângulo DI. À medida que a sua empresa for crescendo, você também precisará de uma equipe e de uma consultoria adequadas a esse crescimento. É importante perceber quando se colocar de lado para permitir o futuro crescimento de seu negócio. Mãos à obra. Avalie novamente suas habilidades e a maneira como estas se relacionam ao triângulo DI do negócio que você quer montar. Você conta com a equipe certa para desempenhar as habilidades relativas a cada uma das tarefas do triângulo DI? Se não for assim, comece a procurar o restante da equipe. Mas se já tiver conseguido a equipe certa, você estará um passo mais perto de construir um negócio destinado ao sucesso. O sucesso revela os seus fracassos. As boas notas no mundo real. Se eu me der bem na escola, vou me dar bem no mundo real. Perguntei a meu pai rico. Isso dependerá de sua definição de mundo real. O triângulo DI fez mais sentido para mim depois que meu pai pobre fechou sua franquia de sorvetes. Já na casa dos 50 anos, ele havia investido seu fundo de pensão e tudo que economizara na vida e perdido. Em vez de reagir como muitos empreendedores fazem depois que seus negócios fracassam, meu pai começou a afundar. Em vez de montar um novo negócio, ele assumiu um cargo como dirigente do Sindicato dos Professores e partiu para cima de seu ex-patrão, o governador do Havaí, exigindo melhores salários e mais benefícios para os professores. Em vez de ir em frente, aprendendo com os erros e se tornando um empreendedor melhor, ele se tornou novamente um empregado e um defensor dos direitos dos empregados. Uma das razões para ele não ter reagido foi estar sem dinheiro. Em vez de aprender a levantar capital para seu próximo negócio, ele simplesmente arranjou um emprego. Na verdade, ele começou tudo de novo, fazendo o que sabia fazer, trabalhando por um salário e economizando, em vez de aprender alguma coisa nova, como as formas de se levantar capital. Meu pai voltou para o mundo dos empregados, onde se sentia mais à vontade. Minha formação prossegue. Percebendo que havia sido a incapacidade de se comunicar que derrubara meu pai, fui pedir emprego de vendedor na IBM e na Xerox Corporation. O que eu queria não era um salário, mas sim o treinamento em vendas. Pai rico havia me dito que, se quisesse ser empreendedor, seria melhor que eu fizesse minha lição de casa no nível comunicação do Triângulo DI. Depois de 2 entrevistas, ficou evidente que a IBM não era a melhor empresa para mim e tenho certeza de que eles perceberam que eu não seria um melhor empregado para a empresa. Na Xerox, entretanto, acabei entre os 10 melhores candidatos às 4 vagas que existiam, depois de 5 entrevistas. A entrevista final foi com o gerente geral em Honolulu. Naquele dia, sentei-me com mais 5 finalistas na sala de espera do gerente, uma cena muito parecida com o programa de televisão O Aprendiz, de Donald Trump. 4 finalistas já tinham sido entrevistados. Eu ainda não havia dado baixa na Marinha e estava de uniforme. Enquanto esperava, analisei nervosamente meus concorrentes. Os 5 eram mais jovens que eu, recém-saídos da faculdade e muito simpáticos, e estavam vestidos como executivos. A Guerra do Vietnã ainda não havia terminado e era muito impopular em alguns círculos, que, consequentemente, também não gostavam de uniformes militares. Não era nada agradável sair da base militar e ir ao centro de Honolulu. Nunca cuspiram diretamente em mim, mas já haviam cuspido algumas vezes no chão à minha frente. Entre aqueles jovens formalmente vestidos, eu, com meu uniforme dos fuzileiros, senti-me realmente deslocado. Camisa caqui de mangas curtas, calças verdes, cabelo escovinha e com decorações militares. A secretária finalmente informou que o grande homem estava pronto para conversar comigo.
Entrei na sala e sentei-me em frente ao gerente. Estendendo a mão por cima da mesa, ele não perdeu nenhum tempo e foi logo dizendo o que tinha para dizer. Analisei sua ficha. Você foi altamente recomendado pelas pessoas que já o entrevistaram. Elas acham que você poderia ser muito valioso em nossa equipe de vendas. Respirei fundo sem fazer ruído e esperei a boa ou má notícia. Embora as palavras fossem agradáveis, notei que ele evitava me encarar e mantinha os olhos fixos em minha ficha. Finalmente ele me olhou e disse: detesto dizer isso, mas tenho que decepcioná-lo. Levantou-se, estendeu a mão e disse: obrigado de qualquer forma. Levantei-me também e apertei a mão dele, mas meu sangue estava fervendo. Eu queria saber por que eu fora rejeitado. E já que não tinha nada a perder, perguntei, com o devido respeito: o senhor se importaria em me dizer por que estou sendo rejeitado? O senhor sequer me entrevistou. Poderia me dizer a razão específica para estar certo de que eu não sirvo para o cargo? Neste momento não posso, disse o gerente. Tenho 10 candidatos, excelentes e apenas 4 vagas. Eu gostaria que tivéssemos mais vagas, mas não temos. Por que você não espera um ano e volta a se candidatar? Talvez suas chances sejam melhores daqui a um ano. Agora, se me dá licença, tenho que continuar entrevistando os outros candidatos. Encarei-o diretamente e disse: diga-me simplesmente a razão. Como é que o senhor pode dizer qual de nós é o melhor sem uma entrevista? Além disso, acho que estou sendo tratado de maneira muito indelicada. Vocês me fizeram chegar até aqui e agora não tem sequer a cortesia de me entrevistar. Basta-me dizer como foi que o senhor tomou essa decisão sem me entrevistar. É tudo quanto quero saber. Está bem, se você quer mesmo saber, você é o único candidato que não tem o MBA e apenas se bacharelou. Dito isso, ele caminhou até a porta para me dispensar. Espere um momento, disse eu. Depois que me graduei pela Academia de Marinha Mercante, passei 5 anos nos fuzileiros navais, lutando numa guerra onde ninguém queria lutar. E nem precisava me alistar, porque já era tripulante de navios petroleiros. Eu trabalhava para a Standard Oil, o que me isentava do alistamento, mas mesmo assim me alistei. E agora o senhor me diz que não vai me contratar porque não voltei a estudar? Eu tinha outras coisas para fazer. Havia essa guerra onde nos metemos. E o senhor agora me diz que prefere contratar quem fugiu do alistamento e cursou a faculdade. Não é isso que estamos discutindo aqui. Nós não estamos aqui para discutir a guerra ou nossas atitudes políticas, disse o gerente, que, aliás, tinha mais ou menos a minha idade. A verdade é que estou contratando gente que voltou a estudar. O mercado de trabalho anda escasso. Temos muitos pretendentes qualificados e, portanto, podemos ser seletivos. Agora só estamos contratando quem tem MBA e foi assim que tomei minha decisão. Volte a estudar, consiga o seu MBA e talvez possamos voltar a conversar. Mas então por que não me disseram isso antes? Perguntei. Porque me fizeram passar por todo esse processo e só agora me dizem isso. Abrimos exceções para pessoas excepcionais, disse o gerente. Apesar de você ter se diplomado, nossos entrevistadores acharam que você talvez tenha outras qualidades que buscamos. Até aqui, os outros acharam que você é bom, mas não excepcional. Naquele exato momento, resolvi me tornar excepcional ou pelo menos inesquecível. Mantendo a porta aberta, o gerente me estendeu novamente a mão e sorriu um sorriso amarelo. Recusei-me a apertar a mão estendida e perguntei, em voz ligeiramente alta: diga-me uma coisa. O que é que um diploma universitário tem a ver com vendas? Ouvindo isso, os pretendentes que estavam na sala de espera viraram a cabeça e ficaram olhando para a porta aberta. O diploma comprova a determinação da pessoa. Prova dedicação e um elevado nível de inteligência. Mas o que é que o diploma tem a ver com vendas? Perguntei novamente. Está bem, disse o gerente. O que o leva a pensar que é capaz de vender, senhor fuzileiro? Porque o senhor pensa que é mais qualificado que esses pretendentes, mais instruídos que você?
Porque passei 5 anos recebendo um tipo de instrução diferente, uma instrução que não se recebe na escola. Enquanto esses garotos estavam estudando dia e noite para serem aprovados, eu estava pilotando um helicóptero e atacando os ninhos de metralhadora dos Vietcongues. Minha instrução foi em liderança, em conseguir o melhor que meus soldados podiam fazer, apesar de estarmos todos apavorados. Fomos treinados a pensar sob pressão não só na teoria como também na prática, em combate real. E o mais importante, fui treinado para pensar na missão antes de pensar em mim mesmo, a pensar em meus soldados antes de pensar em mim mesmo. Esses garotos foram treinados apenas a puxar o saco dos professores, para tirar melhores notas. Para minha surpresa, o gerente estava escutando. Eu havia conseguido sua atenção. Naquele momento, resolvi fechar a venda. Apesar de não ter o MBA, sei que tenho a garra, a coragem e a capacidade de pensar sob pressão. Sei porque fui testado, não numa sala de aula, mas em um campo de batalha. Sei que meu trabalho será derrotar a IBM, exatamente como já fui derrotar o Vietcong. Pilotei minha aeronave de batalha durante 1 ano, lutando contra um inimigo muito mais duro e decidido a vencer do que qualquer vendedor da IBM. O treinamento que recebi durante os últimos 5 anos me permitiu derrotar o Vietcong. E é por isso que, apesar de eu não ter o MBA, o treinamento que recebi nos fuzileiros navais me preparou para derrotar a IBM. Se o senhor acha que o programa de MBA treinou esses sujeitinhos a derrotar a IBM em campo, então contrate-os. Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas não tenho nenhuma dúvida quanto a mim. Se eu posso derrotar o Vietcong, sei que posso derrotar um vendedor da IBM, mesmo que ele tenha um MBA eu não. Fez-se um silêncio mortal. Observando aquela meia dúzia de pretendentes esperançosos, com suas pastas cuidadosamente colocadas ao lado das pernas ou sobre o colo, percebi que os mbás estavam tremendo um pouquinho. Tinham ouvido tudo que eu dissera. Virei-me para o gerente, apertei-lhe a mão e agradeci por ter me ouvido. Recado estava dado. Sorri e disse: acho que vou trabalhar para o seu concorrente. Espere um pouco, disse o gerente suavemente. Vamos voltar para minha sala. Eu posso abrir uma exceção, apesar de nossa atual política de contratação. Nada a perder. Depois de ser contratado, fiz uma visita ao escritório de Pai Rico, para contar-lhe as novidades. Contei a ele o que eu havia dito quando percebi que não seria contratado. Ele sorriu e disse: às vezes levamos a melhor quando não temos nada a perder. E continuou: o difícil para a maioria das pessoas é ficar sem nada. A maioria prefere se agarrar a pouca coisa em vez de ir com tudo e ficar sem nada. 4 anos de tormentos. Aprender a vender foi muito mais difícil do que aprender a pilotar aeronaves. Na verdade, houve dias em que eu teria preferido estar de volta ao Vietnã, atacando ninhos de metralhadora do Vietcong, do que estar nas ruas de Honolulu, batendo de porta em porta. Sou muito tímido. Ainda hoje, festas e eventos sociais são penosos para mim. Visto isso, conversar dia após dia com estranhos foi uma experiência apavorante. Durante 2 anos, fui o pior vendedor da Xerox. Ficava embaraçado cada vez que cruzava com o gerente da empresa. Toda vez que o encontrava, eu me lembrava do discurso de herói que fizera para conseguir o emprego. A cada revisão semestral do desempenho, o gerente lembrava que havia me contratado porque tivera fé em mim, mas que essa fé estava acabando. Finalmente, na iminência de ser demitido, telefonei para meu pai rico e pedi uma reunião. Enquanto almoçávamos, contei a ele que estava fracassando. Minhas vendas eram ínfimas, minha renda estava lá embaixo e eu era sempre o último vendedor da lista de vendas realizadas. O senhor tem alguma ideia de qual seja meu problema? Você não está fracassando suficientemente rápido. Pai rico riu do jeito que costumava fazer. Era esse seu jeito de me dizer que não havia nada de errado comigo, eu só havia empacado no processo de aprender. Quantas visitas não solicitadas você faz por dia? Perguntou ele. 3 ou 4 em um dia. Bom, respondi.
Na maior parte do tempo, fico atarefado no escritório ou então escondido em alguma lanchonete, juntando coragem para bater noutra porta. Detesto fazer visitas não solicitadas. Odeio ser rejeitado. Não conheço ninguém que goste de ser rejeitado ou fazer visitas não solicitadas, disse Pai Rico. Mas conheço gente que aprendeu a superar o medo da rejeição e de fazer visitas não solicitadas. E são pessoas muito bem-sucedidas, apesar do medo que sentem. Mas como é que eu posso parar de fracassar? Ele riu novamente e disse: o jeito de parar de fracassar é fracassar mais depressa. Fracassar mais depressa? Gemi. O senhor está brincando comigo. Por que eu iria querer fracassar mais depressa? Você vai fracassar de um jeito ou de outro se não fracassar mais depressa, respondeu Pai Rico. Olhe, você está em meio a um processo de aprendizado. O processo exige que você erre muito e aprenda a partir dos erros. Quanto mais rapidamente você errar, mais depressa concluirá o processo e chegará do outro lado. Mas você também pode desistir e então será o processo que irá cuspir você fora. Pai Rico estava dizendo a mesma coisa que Thomas Edison dissera sobre ter fracassado 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. A mesma coisa que meu instrutor disse quando, mais tarde, eu estava tentando aprender a pilotar um carro de corrida a alta velocidade. Os dois disseram que, quando se quer ficar livre de um processo, é necessário estar disposto a fracassar mais rápido. Fracassando em matéria de fracasso. Durante algumas semanas, segui o conselho de Pai Rico ao pé da letra e fiz tudo o que podia para fazer mais visitas com a cara e a coragem. Bati numa porta após a outra, em alta velocidade. O problema era que não conseguia chegar às pessoas com quem tinha mesmo que conversar. As secretárias são exímias em manter os vendedores maçantes como eu afastados dos respectivos chefes. Fracassando em fracassar mais depressa, telefonei novamente para meu pai rico e pedi conselhos. Pedi porque percebi que estava fracassando até mesmo em matéria de fracasso. Ele riu de novo e disse: mantenha esse emprego e arranje outro emprego de vendedor no período noturno. Mas encontre um emprego que o leve a fracassar mais rapidamente. Naturalmente eu choraminguei e reclamei. Eu não queria trabalhar de noite. Não era casado e, afinal de contas, morava no Havaí. O que eu queria era frequentar as casas noturnas da praia de Waikiki. Não queria saber de vender à noite. Depois que me ouviu gemer e reclamar, Pai Rico perguntou simplesmente: até que ponto você quer ser empreendedor? A maior habilidade do empreendedor é a capacidade de vender. Se não conseguir atravessar essa parte do processo, será melhor que você seja sempre um empregado. A vida, o futuro e a escolha são seus. Você pode fracassar agora, ou mais tarde. Aquela era uma lição antiga, que eu já havia escutado antes. O tema havia mudado, e dessa vez era vendas, mas a lição era sempre a mesma. Se quisesse ter sucesso, eu tinha que estar disposto a fracassar. Como o fracasso de meu próprio pai ainda na cabeça, eu sabia que aquela lição acerca de vendas era especialmente importante. Sabia que, se quisesse ser um empreendedor do quadrante D, eu tinha que aprender a vender. Mas eu detestava bater de porta em porta, dia após dia. Um belo dia, depois de ouvir 4 vezes "não estamos interessados" e uma vez "se você não cair fora daqui, eu vou chamar a polícia", cheguei às profundezas da depressão. Fui para casa, em vez de voltar para o escritório.